não vi ninguém falando sobre isso, e é até uma coisa de destaque, é em questão da operação. Eu fiquei muito curioso em relação à operação que Israel lançou. Foi da madrugada dia 12 para o dia 13, se eu não me engano, que é a Operação Rising Lion. Não sei se vocês viram esse nome, viram da onde vem esse nome. Hoje só temos um judeu aqui. Quando se fala de Rising Lion, ô Sami, você como judeu, o que você imagina? Um leão. Sim, mas dentro do contexto judeu... É, o povo virando um leão. O levante. Então, e acordando o leão. Mas você vai imaginar... o gigante despertou do Brasil. Exato. É o equivalente. Eu que gosto da história, né, dos judeus, na hora veio na minha cabeça a história do rei Davi, do leão de Judá. E eu conversando com o G, aliás, tá cheio de militares de Israel aqui no Brasil, era pra até estar conversando com um agora, vou gravar com ele depois. Mas tive a oportunidade, e mais de um me falou a mesma coisa, e eu fiquei preocupado. Um até me explicou, o outro me falou só assim, Números 23, 24. Ele falou assim pra mim, pra olhar no Velho Testamento. Né? E isso é uma coisa meio que unânime entre eles. Da onde veio isso? Se você me permitiu, eu até peguei na Bíblia, falei, deixa eu pegar na Bíblia. Do Velho Testamento. Do Velho Testamento para ver se está isso mesmo. Então, essa operação Rising Lion está na Bíblia e Números 23, 24 fala exatamente isso. Aí vocês vão entender o leão. Eis que o povo se levantará como leoa, e como leão se exaltará. Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos mortos. Então, qual é a mensagem que eles estão passando com essa operação? Enquanto não acabar com o inimigo, eles não param. Não mexe com nós. Mas é difícil. Mas o Netanyahu falou isso. Ele falou que não vai ter cessar-fogo e a meta deles é realmente pegar o Ayatollah. Posso falar? Isso aí vai acabar tendo um acordo. Não sei. Por pior que seja o acordo, é melhor que pode acontecer. Eu acho que vai acabar tendo um acordo. Então, não tem como hoje em dia existir isso, eu acho. A questão, acho que o ponto-chave aí é entender, primeiro, quem é o inimigo? A primeira coisa. Quem é o inimigo? E tem coisas que... É o regime. Então, tem coisas que parecem relacionadas e não estão, tá? Então, por exemplo, olhando de fora a princípio, o que eu pensava? Da onde veio esse ataque? Esse ataque veio também, é uma continuidade do que aconteceu lá atrás, no 7 de outubro. Sim. E não tem relação. Tá? Ela não tem relação. Sim. Se não tivesse acontecido o 7 de outubro, de acordo com militares de Israel que eu conversei, esse ataque ia acontecer da mesma forma por causa do programa nuclear Israel. Sim. De Israel não, perdão, do Irã. Do Irã. Tá? Só que aí que tá. O pessoal gosta de falar, a gente precisa entender o que é o Irã hoje e o que o Irã foi. Eu particularmente gosto da história do Irã como cientista, porque é uma história muito importante. Foi a Pérsia, pô. Então, aí que tá. A gente fala isso, foi a Pérsia. Para os iranianos, nunca foi. Nunca foi. O Irã sempre foi o Irã. Só que como existia as cidades mais famosas lá, Persépolis e Passárgada até tem um poema muito conhecido de Manuel Bandeira e tal, né? Então, os gregos, conhecendo Persépolis, era polis persa, então é o povo persa. E isso virou para o Ocidente, a Pérsia, até meados do século XX, onde eles vão para a ONU e falam, gente, a gente sempre foi Irã, né? Sempre foi Irã, não existiu para eles a Pérsia, né? Sempre foi o povo Irã. Só que é uma cultura nobre, o povo persa, o povo iraniano, sempre foi um povo nobre, um povo muito nobre. Tanto que o primeiro laboratório de química que se tem notícia foi lá, no Irã, na Pérsia, obrigado. Então, se você vê tudo que eles fizeram, né, na questão, por exemplo, o álcool que a gente usa há mais de um milênio que a gente usa o álcool como antisséptico. Quem fez a destilação e começou a aumentar, enriquecer, né, o álcool e a gente usar como antisséptico foram os caras. O calendário solar mais preciso do mundo até então foram os caras. A álgebra... o sistema... O Sami aqui, ele é economista mais ortodoxo, ele sabe, sem álgebra a gente faz o quê? Nada. Absolutamente nada. Uma língua, né? Então, foi sempre um povo muito nobre e ligado ao Ocidente. Aí você fala, ligado ao Ocidente como? Tanto que, na década de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, teve um plano americano, um projeto americano que se chamava Átomos para a Vida, era uma coisa assim. Não lembro exatamente como chamar, mas era... Átomos para a Paz. Que até um presidente que ninguém fala, que é o Dwight
Dwight Eisenhower. Isso, ele faz esse projeto. É um militar, né? Isso, ele faz esse projeto do Átomos para a Paz. O que era o Átomos para a Paz? Então, nações, nós vamos pesquisar, que já estava sendo pesquisada por eles, a energia nuclear. Eles jogaram umas bombas lá, Hiroshima e Nagasaki, que aí é um outro absurdo que outro dia a gente pode falar sobre isso. Só que agora, né, década de 50, vamos estudar a energia nuclear para desenvolver para energia elétrica, para questões de saúde, para ciência e tecnologia. Quem que puxou o Irã para isso? Os Estados Unidos. Sim. Então, o Irã entra nesse programa nuclear junto, a pedido, inclusive, com apoio dos Estados Unidos. Então, o Irã, ele era outro, até 1979, o Irã, ele é um país. Que era o Reza Pahlavi, mas era o ditador também. Era um ditador. Então, mas é um ditador na mão do americano. Sim, exatamente, esse era o ponto. Isso. Mas era pra lutar contra o Iraque. Sim, mas a cultura se transforma. Sim, que até eu ouvi que era o Khomeini, né? O Khomeini velho. Perfeito. Mas aí até vi um comentarista falando, não, mas aí teve a Revolução Iraniana. Nunca teve Revolução Iraniana. Foi uma revolução muçulmana. Quando teve a Revolução Muçulmana em 1979, e até assim uma coisa incrível, como um país muda culturalmente tanto em tão pouco tempo, a ponto de hoje você ter 99% da população muçulmana, e você ter o Irã como o maior país xiita do mundo. Uhum. E aí, por causa da Guerra Fria, tudo tal, eles, com o apoio da China e Rússia, eles voltam com esse programa nuclear, que é da década de 1950. Isso. Quando eles voltam, eles dizem que não, mas eu tenho certeza que eles voltam com objetivos militares. Porque você pode usar a energia nuclear, como é usado no Brasil, para fins de geração de energia elétrica. Que é a melhor que tem, né? É a mais barata que tem. É a mais eficiente do ponto de vista energético, né? Custo-benefício. Sim, é que tem a questão do ambiente. Qual é a energia é melhor? É a nuclear? Então, a grande aposta hoje, que inclusive vai mudar a regra do jogo, aí todas as regras do tabuleiro vão mudar. É a fusão nuclear. Aí é outra coisa. Sim, mas essa já é Isso. A fissão nuclear, que é o que se usa hoje, a gente tem inclusive no Brasil, Angra 1, Angra 2, Angra 3, tá? Ela tem seus problemas, porque você usa um material nuclear, material físsil. Então você pode ter problemas. Hoje, você pega os reatores novos, hoje em dia, os reatores de hoje em dia, primeiro, eles trabalham com urânio de baixíssimo enriquecimento, né? Então você tem, acho que, o reator que precisa de urânio mais enriquecido, ele é um da China, que é enriquecido a 8,5%. Você tem hoje no Canadá, você tem até novo esse aí, eu vi esse reator, que ele trabalha com urânio natural. O que é o urânio natural? Quando você pega o urânio é um metal, tá? O urânio nada mais é do que um metal, como é o alumínio, é o ferro, é o cobre, qualquer outro metal. O urânio é um metal, só que o urânio, naturalmente, é o urânio o 238, é o isótopo de urânio 238, o que define um elemento químico é o próton. Então você tem lá 92 prótons, define o urânio. Aí depende da quantidade de nêutrons, você pode ter ele radioativo ou não. Porque eu brinco que um átomo grande é como um castelo de cartas. Então tem que estar todas as cartas certinhas. Se você bota mais cartas fora do lugar, que seria botar mais nêutrons, ele fica instável, esse castelo de cartas. E ele vai emitindo, vai caindo carta. Cada carta que cai é uma energia, tem um impacto associado àquilo, né? O urânio que a gente quer, o radioativo, ele é o urânio... Ele tem, no urânio normal, você tem do urânio radioativo 0,7%. É muito pouco. Por isso que a gente enriquece. E para ter a bomba, você precisa ter 100%. A partir de 90% você faz bomba. Diz que o Irã tem 83%. O Irã. Então, o que falam, né? 83%. Não dá para confiar, né? O Trump tira o Irã desse acordo nuclear em 2018, porque eles não estavam cumprindo nada do que eles deveriam cumprir, já faz tempo isso. Até demoraram para tirar ele. Em 2021, eles tinham a certeza de que eles conseguiam enriquecer acima de 60%. Em 2021, tinha-se a certeza que o Irã enriquecia acima de 60%. Sendo que eles tinham um acordo onde eles eram limitados a 3 ponto alguma coisa, 3,77. Eles não podiam chegar a 4% de enriquecimento. Estava a 60. Estava mais de 60. Sendo que quando é acima de 90, lembrando que tem para energia elétrica um limite de 20, ninguém pode enriquecer acima de 20, a não ser que tenha os propósitos militares. E acima de 90% de enriquecimento, enriquecer em quê? Em urânio 235. Que ele é 0,7%, eu quero botar 20, 30. Acima de 90% a gente chama de urânio militar. Ele é feito para armas, entendeu? De acordo, aí eu tô falando o que militares de Israel falaram para mim. Então, mas vamos lá. Quem tem essa bomba, vamos chamar de bomba atômica, né? Que é a bomba atômica. Certo. Quem tem é Paquistão, Rússia.
Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte. Isso. China tem? China, agora eu não me lembro. Índia, perfeito. Índia, Rússia. Reino Unido. São poucos países que tem. Reino Unido acho que não tem. Então, mas os países... Tem Reino Unido? Essa listinha acho até fácil na internet. Vê aí a listinha na internet. Tem, Reino Unido tem. Tem Reino Unido, né? Então, quem não tem... Não pode ter. A OTAN protege quem não tem. Certo, perfeito. Quem assinou o documento... Porque teve um documento agora há pouco tempo que você falava, ó, quem saiu, quem tinha era a Ucrânia. Até 94... devolveram. Até 94 a Ucrânia tinha essas bombas aí, ó. Por isso que eles quiseram entrar na OTAN. Aí os países assinaram e a OTAN protege os caras que não têm a bomba. Basicamente é isso, né? Sim. E a Israel não assinou. Israel falou, não vou assinar não. Por quê? Então, Israel ele tem um problema porque ela está meio que isolada em meio de inimigos. Então ela tem que ter, no meu entender, Israel tem que ter uma situação militar diferenciada dos outros. É totalmente diferente dos Estados Unidos, que é muito grande, está de certa forma isolada da Europa, isolada da Península Arábica, isolada desses países como Irã, Iraque, por exemplo. Ele está de certa forma isolada. Você jogar um míssil lá, ou uma ogiva nuclear lá, é mais difícil. E eles têm proteção contra isso. Israel, ele está num foco extremamente perigoso. Onde ele está ali. Ele pode sofrer ataque literalmente de todos os lados. Como já sofreu, né? Isso, então ele tem, eu entendo que ele tem que se proteger. Mas o que eu ouvi do militar de Israel, e aí como eu falei, é o que ele falou, eu não imaginaria que já estaria nesse estágio, mas ele falou que o ataque aconteceu agora, que está sendo planejado já há meses, mas aconteceu agora porque Irã, de acordo com ele, de um militar de Israel, Irã estaria há 1 a 2 semanas de estar com essa bomba pronta. Uhum. E esse ataque é independente dos ataques, por exemplo, de 7 de outubro. Ele é independente. Isso é um ataque que Israel... O que Israel sempre atacou e está atacando com força agora? Então, ele ataca os militares, porque o financiamento está vindo do Irã. Então, ele ataca os militares, ele ataca os cientistas, inclusive matam cientistas. E tá todo mundo indo embora, me parece, as pessoas ligadas a o trabalho, né? Tá se mandando. Não, até eu que sou mais besta já teria ido embora. Picado a mula? Na hora, fácil, né? Porque eles estão matando os cientistas, que são as pessoas que promovem isso, porque é o cara que tá ajudando a matar você. Agora, você sabe de um negócio, Léo, que é engraçado, né? Essa guerra tem que fazer break, é isso? Break. Pô, que chato, hein? A hora que o papo tá ficando bom, vem break. Então, vamos fazer um breakzinho. Aliás, muito obrigado pela sua audiência. Engenheiro Léo, esse cara aqui é top do top. Fera. O Instagram dele tá aí, ó. No CJ. Puta que... Bota Engenheiro Léo no Google que aparece em todas as minhas redes. Engenheiro Léo no Google. No Google Twitter, aparece Instagram, tudo para você acompanhar o trabalho do Engenheiro Léo conversando com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Então, você vê, né? Essa guerra que a gente tá vendo, ela não é mais uma guerra como foi a Segunda Guerra Mundial, que era do exército, tá? Ela virou mais uma coisa assim, meio de armadilha, meio... Drones. Parece um videogame agora. A tecnologia mudou, não só... O tabuleiro é o mesmo, mas as peças no tabuleiro agora são diferentes. Então a gente vê, por exemplo, o uso de drones. A tecnologia mudou muito a questão da dinâmica de guerra. Então, mas parece muito mais uma guerrilha, porque a guerrilha tem o quê? Tem o fator surpresa. A estratégia. Diz que tem uma estratégia agora... Mas também a gente vê, não? A porcaria é que a gente fica nesse Twitter aqui. Mas mais estratégico que Israel tá sendo? Então, mas diz que Israel... que falou que os caras estão com fantasma e bruxaria. Não, então. Diz que Israel tem uma surpresa, porque a gente se impressionou muito com aquele negócio dos pages. Sim. Se explodiu tudo. Genial. Que foi aquele negócio dos pages também, todo mundo pegou de surpresa. Aí diz que Israel tem algo que vai acontecer entre quinta e sexta-feira, que aquilo lá é a novidade. Vai ser muito maior do que aquilo que a gente viu dos peitos. Bem no feriado. Meu. Então é um negócio que... Eu pensaria 2 vezes em entrar numa guerra contra um povo que tem um serviço de inteligência composto pelas pessoas que mais ganham o prêmio Nobel no mundo. Sim. Eu me preocuparia muito
de entrar numa guerra contra essas pessoas. E outra coisa, né, Léo? Assim, um povo que sempre teve que lutar. A sempre luta venceu. Sempre teve ali, sempre venceu. E sempre venceu. Exatamente. Eu não quero... Aliás, eu tenho uma proposta, né, que eu falo assim, gente, pra que brigar por Israel? Se a gente poderia dar o Acre pros judeus. Eu tenho uma proposta. Traz eles pra cá. A gente vai gerar uma fortuna de recursos, né? Assim, o que me preocupa... Porque, assim, o que a Guerra Fria meio que fez? Ela criou um perigo absurdo e depois meio que um acordo velado de assim, olha, ninguém vai usar bomba atômica. Né? Então meio que esse perigo sumiu. O perigo, você lembra muito bem do relógio do meia-noite, lembra? Sim, o medo disso. O medo. Esse medo morreu. A juventude não tem esse medo. Não, mas a juventude, ela pegou outro medo. Porque o cientista que fazia lá, ele fazia o quê? Ele fazia um cenário pra gente terrível. Que era o quê? O relógio é 5 para meia-noite, meia-noite o mundo acaba, por causa da bomba e tal, e não sei o quê. Então a gente recebia o filminho, tinha que fazer o bunker e tal. Até hoje tem esse terror entre as pessoas. Esses cientistas foram pro clima. Isso. Então hoje a juventude, ela tem medo do clima. Exatamente. Porque esses caras precisam continuar ganhando dinheiro, fazendo pesquisa e tal. O mesmo medo que a gente teve lá atrás da guerra nuclear, eles têm hoje do clima. O planeta hostil. É que a gente não veio falar sobre isso, eu ia te dar uns dados sobre isso, mas tudo bem. Só que, assim, eu entendo que o medo tá voltando um pouquinho. O medo aí de quem estuda, o medo de quem é consciente. Existe a possibilidade de alguém soltar uma bomba atômica. Eu, particularmente, não quero que Irã tenha essa tecnologia. Eu, particularmente, não quero que... O mundo não quer, né? Tem gente aí que... Mas aí que tá. Aí, lembra de uma história, saiu há pouco tempo, ficou inclusive famoso, vários veículos de mídia divulgaram, que a China comprou por 2 bilhões uma jazida gigantesca de urânio no Brasil. Vocês viram essa história? Sim. Mentira, tá? Isso não aconteceu. E foi amplamente divulgado pela mídia, tá? Como outras coisas que não aconteceram Onde está o urânio no Brasil? Então, a gente tem... O Brasil tem muito urânio, ele tem bastante urânio. Onde está? No próprio Amazonas você tem, que é onde tem uma mineradora, até que é essa história que surgiu, esse caso da China. Então a gente tem bastante, só que até por legislação federal, só a União que pode extrair, pode enriquecer, pode refinar urânio. Só a União pode fazer isso. Então nem que a China quisesse, ela poderia estar extraindo daqui. Só que é aí que tem... Sempre, a legislação brasileira, isso é sempre maravilhoso. Você sempre consegue dar um migué, né? Claro. Você sempre consegue olhar para o outro lado. Brasil! Dá um elástico. Isso. O que aconteceu? O que a China fez? A China comprou uma empresa do Peru de extração. Essa empresa do Peru, ela tem direito de extrair. Aqui no Brasil tem uma jazida e eles têm direito de extrair estanho, nióbio e tântalo. Eu falei já disso aí, tá vendo? Até aí, sem problema. O problema é o seguinte, que eles fazem a extração desse minério, fazem um primeiro beneficiamento e o refino acontece no Peru. O problema é que dessa jazida específica, que é estanho, nióbio e tântalo, um resíduo é urânio. Entendi. Você entendeu? Ganha no... Só pra vocês entenderem, tá? Fazer uma bomba, meu mestrado, isso faz 20, lá vai castada anos. Fez bomba. Eu fiz... Você fez uma bomba nuclear. Tomou bomba. Eu fiz energia nuclear na USP. Foi justamente na área de energia nuclear na USP. Foi o mestrado que eu fiz. Então a gente acabava vendo esse tipo de coisa e tal. E o pessoal sempre me perguntava, pô, mas você sabe fazer uma bomba? Quando eu falava do meu mestrado. Eu falei, gente, fazer uma bomba é a coisa mais fácil do mundo. Não. Né? Difícil é eu fazer um reator nuclear e controlar e tal. Se eu tenho o material físsil, radioativo, enriquecido, e eu tenho a massa crítica, o que é a massa crítica? Imagina, a massa crítica do urânio é 90% enriquecido, é próximo de 50 quilos. Isso quer dizer que se eu tiver 25 quilos de urânio na minha mão direita e 25 na minha mão esquerda, se eu pegar as duas mãos e unir, pronto, eu tenho uma bomba atômica, ele explode. Tá? Isso que é a massa crítica. Passou 1 grama da massa crítica, ele vai explodir. Então, basicamente... É só juntar. O problema é enriquecer, né? Enriquecer que é aquele projeto Manhattan que os Estados Unidos fez. Isso. E só eles tinham condição disso. Por quê? Então, por que é tão difícil você enriquecer? Ótimo, vamos lá. O que é enriquecer? Tá? Isso a gente faz em mineração para tudo quanto é coisa. Imagina que eu tenho veios de ouro em jazida de quartzo, que você tem. Então você tem o quartzo frágil e o ouro, que ele é dútil, ele é maleável. Então o que eu faço? Eu vou lá e quebro, né?
meto porrada em tudo. A princípio, pra quê? Pra separar o ouro do quartzo, pra libertar o ouro do quartzo. Como são dois materiais muito diferentes, eu posso fazer um enriquecimento manual. Eu vou pegando o ouro e boto aqui, e pego o quartzo e boto lá. Separando, eu vou separando. É tipo uma peneira. Tipo isso. Então imagina que eu tenho essa jazida, onde eu tenho 50% de quartzo, 50% de ouro. Aí eu quebro, vou separando. Só que quando tem um ouro que eu pego e vem um pedacinho de quartzo. E tem um quartzo que eu pego que vem um pouquinho de ouro. Então você não consegue 100%. Mas eu tenho aqui agora a minha montanha de ouro com 90% de ouro. Era 50% na jazida. Agora é 90% depois da separação. Isso é enriquecer. É separar o que você quer do que você não quer. E nesse sentido, Léo, foram lá, bombardearam... Isso é complicado, isso é complicado. Vou explicar por que o urânio é... Vamos lá, por que é complicado? Não, deixa só... Não, que eu ia perguntar disso, porque aí bombardearam, aí eles perderam o urânio enriquecido. Quanto tempo leva para enriquecer de novo? Porque, tudo bem, eles estão com problema. Você falou que estavam 2 semanas da bomba. Sim. Tem uma bomba Eles já têm a tecnologia. E agora eles vão demorar quanto tempo? Sim. Porque eles não vão desistir desse projeto. Porque eles precisam das ultracentrífugas e eles precisam comprar equipamentos de outros locais, que aí vai depender. Tempo de importação, dinheiro que eles têm. Então, eu não saberia dizer quanto tempo, mas em tese a tecnologia eles já têm. Só que é muita tecnologia envolvida. Então, até eles adquirirem tudo isso de novo, se foi destruído, leva um tempo. Só que se eles já têm a ciência... É que assim, mataram alguns cientistas, então a gente imagina que isso vai... Só que eles estão sempre aptos, você vai ter que ficar monitorando esses caras o tempo todo. Exatamente. Não dá mais pra correr disso aí, tá? Quando eu quero separar ouro de quartzo, todo material, eu quero separar 2 materiais. Sim. Quaisquer 2 materiais que tenha qualquer característica diferente, eu consigo separar. Então, no caso, quero separar ferro. Ferro, por exemplo, cobalto, níquel é maravilhoso, porque eles são ferromagnéticos. Eu vou com ímã e separo um do outro. Então, se é cobre, é mais difícil, que eu tenho que usar um agente químico que ele adere ao cobre para separar. É mais difícil. O urânio, particularmente, é difícil. Imagina que eu quero separar... existe o morgado e o alba. Só existem essas 2 pessoas no mundo. Inseparáveis. Tá? Todo mundo no mundo só é morgado ou alba. Certo. E eles vêm numa esteirinha. E eu quero separar. Só assim pra nós andar mesmo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para separar os 2? Usar qualquer característica diferente. Sempre vai existir uma característica diferente entre materiais diferentes? Sim, senão é o mesmo material. Sim. Então, no caso, uma característica fácil que eu percebo dos 2, eu também entro com você, Morgado, é a massa, o peso. Lá vem. Né? Então, Morgado gordinho. é um pouquinho mais pesado que o alba. Uma coisa Sim. pouca. Certo? Então, eu faço o quê? Na esteira, eu vou botar aqui uma alavanquinha que vai empurrar. Quando ele empurrar o alba, quando o alba é leve, o alba vai ser jogado lá longe, certo? Então ele vai cair num recipiente. O morgado é mais pesado, a mesma força vai jogar ele aqui pertinho. Então eu consigo separar os 2 por massa. É mais ou menos assim que funciona? Isso, cara, por quê? muito simples. Porque o urânio, eu quero separar, o problema de enriquecer o urânio é que o urânio tem o 2, tem outros, mas basicamente tem o 238 e o 235. 238 é 99,3% do urânio que eu tiro. Eu quero só o 235, que é 0,7%. Só que os 2 são urânios. Os 2 reagem quimicamente iguais. Sim. Os 2 olhando são iguais. Como é que eu separo os 2? Os 2 eles têm uma pequena diferença de massa. Só que essa pequena diferença de massa, por que um chama 235? É o número de partículas, prótons e nêutrons, e o 238 ele tem 3 nêutrons a mais. Só que 3 nêutrons a mais vai dar uma diferença de massa de um pouquinho mais de 1%. Então eu tô querendo separar agora, não é o morgado e o alba, é 2 pessoas que têm quase o mesmo peso. Então a minha alavanca, ela vai ter que ser absurdamente sensível, precisa. Por isso que eu preciso das ultracentrífugas. Por isso que demora tanto o processo, porque né? é o seguinte... É muito sofisticado esse processo. Por quê? Porque quando eu tô tentando separar mais ou menos como se fosse por gravidade. Vocês já viram filmes espaciais? Sim. Que geralmente a estação espacial ela é rotativa. Exato. Por quê? Pra você ter uma força centrífuga, uma aceleração que vai simular a aceleração da gravidade. Caramba, que loucura. Tá? Então é isso que eu vou fazer na ultracentrífuga. Certo. Então eu tô gerando como se fosse uma gravidade ou uma aceleração. No final das contas é perfeitamente análogo à gravidade. Com essa gravidade, o que vai acontecer? O mais pesado é mais puxado. Sim. Então na ultracentrífuga, o 238 fica para fora e o 235 fica para dentro. Só que como a diferença de massa é muito pequena, tem que ser uma ultracentrífuga. Sim. A aceleração é gigantesca. Absurda, senão você não separa. E quanto tempo, por exemplo, para fazer uma bomba, quanto tempo
vamos supor, ele tem lá material suficiente para fazer essa separação, quanto tempo leva? Então, tempo assim, do processo todo, porque o processo é muito complicado. Desde eu pegar o minério de urânio, que já tem pouco urânio no minério de urânio. Tá. Aí quando eu tiro o urânio, que já é pouco, quando eu tiro o urânio do minério, ainda tirei o urânio, tô curando metade. A maior parte dele, como eu falei, 99,3% é o que eu não quero, o 238, certo, né? Aí eu tenho que fazer uma reação para transformar esse urânio em hexafluoreto de urânio, que é um gás. Porque na ultracentrífuga eu uso o gás para separar. Entendi. Como é que eu vou separar sólido? Você entendeu a dificuldade? E olha só, é uma dificuldade em tudo. Por quê? Porque eu extraí lá 1 quilo de urânio, vamos supor. Aí me sobrou 99, não sei quantos que mais, muito mais, quilos do urânio 238, que eu não quero. Certo. O que eu faço com esse urânio? Já é um problema. O pessoal tava usando como urânio, olha pro pessoal entender, né? Fala assim, eu preciso para ter uma bomba 50 quilos de urânio. Certo. É muito urânio, mas não é. Porque o urânio, ele tem próximo, só para vou usar uma aproximação só para facilitar ou fazer conta de cabeça, tá? O urânio, ele tem uma densidade próximo de 20. O que isso quer dizer? Que se eu pegar uma caixinha desse tamanho, imagina um cubo com 20 centímetros de lado. Tá? Se esse cubo, se todo esse volume de uma caixinha pequenininha, de 20 centímetros de lado, se ele for de água, se o volume for de água, ele pesa 8 quilos. Tá. Se o volume for de urânio, ele pesa 160 quilos. Cacetada. Ninguém aqui levanta. Tá? E você precisa deste volume pequenininho, para ter a bomba, você precisa de 1/3 só desse volume. Caramba! Então dá pro cara entrar com a massa crítica nos 2 bolsos. Putz, e pegar um avião. Por isso que faz esse estrago, né? E se for plutônio, tá? Não são 50 quilos, são 10. Mentira. Aí são 2 pastilhinhas. Tem um cara, não sei se eu posso contar essa história. Pode. Tem uma esfera que ficou conhecida como a esfera demoníaca. Achei que era do dragão. É quase, essa é a demoníaca, não é a do dragão. Isso lá em Los Alamos, nos Estados Unidos, na época do projeto Manhattan, acho que foi em 1944, isso eu não lembro quando foi exatamente, tinha um pesquisador e estava fazendo demonstração para outros pesquisadores com plutônio. Plutônio é uma massa muito pequena para você ter a bomba atômica. E hoje você não precisa nem dessa massa. Porque como que funciona a reação? Eles tentaram também com plutônio, né? Fizeram. Fizeram. As bombas que jogaram no Japão, uma de urânio e outra de plutônio. Nagasaki. O Hiroshima e Nagasaki, a primeira urânio e a segunda plutônio. Eu não sabia. E plutônio é uma massa pequenininha, é o volume pequeniníssimo. A massa pequena é muito menor que o urânio. Então quando você vê aqueles negócios daquelas coisas gigantescas assim... isso é ogiva. Mas tem um mecanismo. Isso é ogiva. Só pra E a bomba de hidrogênio? Então, bomba de hidrogênio, particularmente, não é muito a minha área, né? Eu sei que eles fazem a bomba de fusão, que aí você precisa de uma energia muito grande da fissão para gerar a fusão. Não é muito a minha área. Que loucura que foi isso, né? Nossa. Foi na época da Guerra Fria, né? Isso. Mas é excepcional. Esse cara de Los Alamos, esse cientista, ele fez uma coisa muito legal. O que os caras desenvolveram hoje para você nem precisar dessa massa crítica? Porque a bomba nuclear acontece como jogar sinuca. Certo. Você pega um nêutron, divide o átomo, que vai jogar mais 2 ou 3 nêutrons, que divide outros átomos, que vai jogar mais 2, 3 nêutrons cada um e divide um monte de átomos. É uma reação em cadeia, muito rápido, muita liberação de energia. Uma bomba é isso, muita energia em pouco tempo, tá? A bomba é isso. Só que, por que eu preciso de 2 a 3 nêutrons por divisão de átomo? Porque nem todo nêutron atinge o outro átomo. Aí os caras falam, peraí, então eu tenho um nêutron sendo jogado para fora. E se eu usar um espelhinho? Se eu refletir esse nêutron? Entendeu? Eu até respondi uma pergunta que um inscrito o seguidor do Benê Barbosa, que é especialista em armas, se vocês conhecem, um seguidor dele falou assim, e no dia que as armas forem lasers, espelho vai ser blindagem? Aí ele pediu para eu explicar isso. Caramba. Aí eu expliquei, cada tipo de radiação, ele precisa de um espelho diferente. Então os caras usam, por exemplo, espelho de berílio, né? E usam o berílio para os nêutrons que escaparem voltarem para ter outra oportunidade de acertar. Então a massa crítica é muito menor hoje para fazer uma bomba. Aí esse cientista em Los Alamos, ele estava mostrando isso para a equipe. Aí ele pegou essa esfera de plutônio e fez um anel de berílio em volta, que era o espelho para retornar os nêutrons. Aí ele estava com a chave de fenda ali controlando para os 2 anéis não se fecharem. E ele ia aproximando os anéis e aí ia medindo a radiação. E isso ele tomando radiação lá, né? E ele medindo a radiação, em tese segura, né? E aí ele tá lá e de repente a chave de fenda ela, escapa. E os 2 anéis se juntam. E aí sai um flash, efeito Cherenkov, um flash assim, e esse cara foi até muito bom que ele pega com a mão e separa. Ele salvou todo mundo ali que tava com ele, mas ele morreu. Caramba. Esse cara morreu nessa brincadeira. Lá no projeto Los Manhattan. Alamos.
Isso aconteceu. Que loucura. Não separe plutônio em casa. Não faça isso não. Que loucura, hein? A gente acha que as pessoas, assim, são... Isso a gente viu, por exemplo, na pandemia, né? A gente viu anterior... Você pegou essa época, na época que começou, por exemplo, o HIV, a gente viu que no geral, assim, as pessoas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Exatamente. E mesmo na energia nuclear, tem isso. Por quê? Porque tem a ciência é feita de pessoas. Sim. E além de pessoas, é feito de interesses, né? Então eu faço um sistema de segurança, mas às vezes o sistema de segurança é contra o interesse. Por exemplo, Sim. Olha uma coisa que eu vou falar, aí vocês me dizem se isso é óbvio ou não. Vamos lá. Tá? Então, por exemplo, quem trabalha com radiação, ele usa um dosímetro, que vai tomando radiação junto com você. Sim, para saber quanto você está tomando. Então você tem uma dose anual que você pode tomar, você não pode tomar mais que aquilo. Então eu estou trabalhando o ano inteiro. Vamos supor que a dose anual, vou jogar um número qualquer, é, sei lá, 120 milicurri. Então eu estou tomando 10 no mês de janeiro, 10 no mês de fevereiro. Então eu tomei 120 durante o ano. Tranquilo. Beleza? Se você tomar antes... Se você tomar 120 milicurri em 10 meses, você fica 2 meses de férias. Sim. Você não pode tomar mais que aquilo. Exatamente. Só que o que acontece? Teve um acidente num lugar que o cara tomou 120 milicurris... Esse é um número qualquer, não foi isso, tá? Tomou 120 milicurris num dia. Putz. Aí falaram assim, ó, você já tomou a dose anual. Agora então você vai ficar de férias o ano todo, só volta ano que vem. Mas vocês concordam que tomar essa radiação distribuída durante um ano é totalmente diferente do que tomar radiação num único dia? Exato. Claro. Você tomar água do ano inteiro em num dia. Mas pra ciência tá tudo bem, não. Eu tô dentro do limite. Mas aí é pra ciência ou é pelos interesses de quem trabalha com aquele negócio? Porque a gente acha que a radiação é uma coisa muito distante da gente, não é. Não. A gente usa para peças de aviação, por exemplo, o tempo todo. A gente faz, por exemplo, radiografia para analisar uma peça, mas a gente também faz gammagrafia, que a gente usa um material radioativo. A tomografia que você faz. Ressonância. Então, ressonância. Ressonância fica na máquina. Aquela máquina. 2 horas. Aquilo lá é paulado. O que você acha disso tudo, hein? Você também tá... Eu tô meio... Tá com medo? Não sei, eu tô meio triste. Eu fiquei meio... Eu não tô com medo, mas tô um pouco preocupado. Essa escalada nuclear me preocupa. E a vigilância, pra mim, a vigilância em cima de Irã agora tem que ser contínua. Tem uma coisa que me preocupa bastante, tá? Aí até o Sami pode ajudar nisso aí. Porque existe uma tranquilidade mundial de que, se for necessário, os Estados Unidos entram nessa guerra. Sim. Né? Donald Trump já falou que ele não entra nessa guerra, a não ser que não tenha outro jeito. Isso até me lembra a história do Frank Delano Roosevelt, que ganhou a eleição dizendo que não ia entrar na Segunda Guerra. E se ele não entra, talvez todos nós estivéssemos falando alemão hoje. Isso aí. Né? Então é importante ele... Só que aí tá. Aí eu vou dar uns dados aqui, eu vou perguntar pro Sam e Dana se dá para entrar ou não. Os Estados Unidos, eles estão numa situação complicada. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tem que fazer um pagamento, ele paga muito juros de dívida, certo? Também recebe. Mas quando você pega os juros líquidos, os Estados Unidos, eles pagam um absurdo de juros. E os Estados Unidos, ele tem o maior gasto mundial com a parte militar. 1 trilhão de dólares. É próximo. É assustador. É próximo do nosso PIB. É assustador. Né? Não, na verdade, em dólar é mais que o nosso PIB. Não, o nosso PIB é 2 trilhões de dólares. É 2. Então, próximo na casa de 2 trilhões. Isso, próximo do nosso PIB. Então, o gasto militar dos Estados Unidos já é o maior do mundo. E quando você pega o gráfico... Né? Mas não sabe marchar. Não. Isso é uma verdade. Eles gastam 1 trilhão e não sabem... Não sabem. Não sabem... Não tem coordenação. E o norte-coreano também. Porque lá o sistema deles é melhor. Se o cara marcha errado, mata o cara. Então ele sobrou... Aquele passo do ganso. Eles não fazem o passo do ganso. É humilhante aquilo lá. Mas o passinho do maneiro. É isso aí. O Delari sabe fazer. E aí? Mas vamos lá. Quando você pega o gráfico, que você pega o gasto com juros americano, que vem subindo, e o gasto nuclear, o gasto militar, pela primeira vez na história, desde que tem a Primeira Grande Guerra, pela primeira vez na história, e isso chegou perto na época do Ronald Reagan, mas pela primeira vez na história, os gastos com juros, o custo da dívida é maior que o gasto militar.
Por que isso acende um alerta? Porque isso aconteceu com o Império Romano, isso aconteceu com o Império Espanhol, isso aconteceu com o Império Otomano. E sempre que isso aconteceu, foi o sinal da queda do Império. Isso. Depois que isso aconteceu, que é o Império medo caiu. do Trump, né? Que é o que o Trump tá falando. Por isso que ele começou o negócio das tarifas e tal. E ele gosta de redução de impostos, que é sempre importante, a gente tem que fazer, mas o Ronald Reagan fez isso sem mexer na parte... Ele conseguiu até uma boa parte econômica e tal, mas ele fez isso sem mexer na parte social, e ele também jogou essa questão da dívida com juros lá pra cima. Então, só que nunca o custo da dívida superou dos gastos militares. E toda vez que isso aconteceu para todo grande império como o americano, o império caiu depois disso. Total. E aí vem a China? Você acha que vem a China? A China é o sucessor natural, né? A China, primeiro, a China investe... Vamos falar em mandarim agora. Você fala mandarim ou não? A estratégia da China pode ser exatamente essa, de ficar ali só para dar aquela mão final. Meu querido engenheiro. Vamos lá. Você sempre abrilhantando aí, eu acompanho você nos podcasts. Queria agradecer